conhece, ou pelo menos já ouviu falar de um carinha chamado Steve Jobs. E é a ele que eu presto essa homenagem aqui hoje, ó, toda caracterizada de Steve Jobs. Não tô aqui vestida de padre nem de ninja, tá? Se você conhece o cara aí, você sabe que ele sempre usava essa camisetinha preta com uma golinha. Bom, esse cara aqui, o Steve, ele fundou a Apple, ele criou o iPhone, iPad e ele simplesmente mudou as nossas vidas. E hoje ninguém mais, sério, consegue sair de casa sem pensar em tá com o celular na mão, tá com o smartphone ali, né? E o Steve foi o responsável por essa revolução. O que pouca gente sabe e que é tão inspirador ou até mais que a tecnologia que o Jobs criou é a história por trás disso tudo, a história de vida dele. Stephen Paul Jobs nasceu nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, em 1955. Então, desde criança já dava para perceber que ele tinha algo a mais ali, um dom especial, que ele não era desse mundo mesmo. Ao invés de ele ficar lá brincando com as outras crianças, indo pra balada na adolescência com os amigos, ele curtia mesmo é ficar em casa fazendo experimento com eletricidade e mecânica. A paixão pelo assunto era tão grande que ele resolveu mergulhar de cabeça no assunto, mesmo não tendo tantos recursos assim e com uma tecnologia que ainda era bastante primitiva. Bom, ele experimentou muita coisa nessa época, tentou muita coisa diferente e, claro, errou bastante também, né? De tanto experimentar, de tanto tentar, ele aprendeu uma das maiores lições que ele levou pro resto da vida dele. Uma experiência bem sucedida só vai surgir depois de muita coisa dar errado e falhar. Graças a toda essa experiência aí que o Jobs tinha com a tecnologia, o primeiro emprego que ele conseguiu já impactou muita gente. E foi no Atari, na década de 1970. Se você já jogou Atari, com certeza você já jogou Breakout também, né? Aquele joguinho que você tinha que explodir uns tijolinhos, sabe? No topo da tela com uma bolinha. Você acredita que foi o Jobs que desenvolveu esse jogo? Essa experiência no Atari foi fundamental para o crescimento da Apple, que tem como diferencial o design dos seus produtos e softwares. Steve era um eterno insatisfeito. Ele odiava perder tempo com coisas que não iam contribuir para a sua vida. Por isso mesmo, lá em 1975, ele tomou uma decisão um tanto controversa. Ele deixou o trabalho dele na Atari, que era realmente um grande sonho, largou a faculdade e, partiu para a Índia para fazer uma viagem de autoconhecimento. São poucas as pessoas que se arriscariam tanto assim, né, para fazer alguma coisa parecida com o que ele fez. Mas talvez seja justamente por isso que o Jobs deixou a sua marca na história, né? Porque ele não tinha medo mesmo de se arriscar. Um ano depois aí dessa viagem, ele fundou a Apple. A história do nome Apple é até interessante. O Steve Jobs, ele era frugívoro, ou seja, ele se alimentava muito de frutas. E ele tinha acabado de retornar de uma fazenda, de uma colheita aí de maçãs. Aí ele teve a genial ideia de falar Apple. E foi, deu certo e tá aí até hoje, né? Jobs enxergava cada mudança como uma oportunidade de recomeçar. E para ele desistir, não era o fim. Ele não entendia aquilo como acabou por ali. Ele via aquilo como um novo início, um novo ciclo. Então, largar a faculdade e o emprego dos sonhos dele, óbvio que não foi uma decisão nada fácil, né? E tão difícil quanto isso foi ele voltar dos Estados Unidos lá e recomeçar a carreira dele, construindo computadores dentro da sua garagem junto com seu amigo Steve Wozniak. Os dois juntos revolucionaram aí o mundo dos computadores pessoais e eles criaram o Apple I. Até uma história interessante aí, porque a primeira venda que eles fizeram desse Apple I foi para uma loja de informática e o cara gostou tanto desse computador pessoal que ele pediu 50 unidades. Bom, os dois Steve não tinham dinheiro para conseguir fabricar aquilo tudo. Eu sei que eles venderam carro, penhoraram coisa, pegaram dinheiro com um monte de gente para conseguir construir os 50 computadores e aí conseguirem uma grana de volta aí, começarem a ter um lucro e aí sim empreender na empresa deles. Depois do Apple I, veio o Apple II, veio o MacBook Air, o iPad e o iPhone. É muita coisa mesmo, né?
E todos os produtos da Apple são reconhecidos mundialmente pela qualidade deles. Então, isso é fruto da obsessão que o Jobs tinha pelo seu trabalho, né? Tanto ele quanto as pessoas que trabalhavam com ele, elas eram levadas, sério, ao limite, ao extremo, porque ele era workaholic, ou seja, ele era viciado em trabalho, ele amava trabalhar mais que tudo. Então ele sempre desejava atingir o nível máximo da perfeição em tudo o que ele produzia. Claro que no dia a dia não era nada fácil aguentar isso, né? Mas justamente essa busca aí pela perfeição foi um motor para aumentar a qualidade dos produtos desenvolvidos lá na empresa dele. O Jobs, ele se cobrava demais e cobrava todo mundo ao redor também, né? Resultado, a qualidade da Apple até hoje. Olha, não adianta cobrar os outros se você não mostrar que você também coloca a mão na massa, né? Se os funcionários da Apple trabalhavam 24 horas, o Jobs ia lá e trabalhava 30 horas. Ele praticamente morava na empresa, ele era sempre um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, se duvidar realmente, devia dormir lá várias vezes, hein? E por isso, ele sempre teve muito respeito aí dos funcionários dele, porque ele sabia que para ganhar a confiança dos funcionários, ele tinha que dar o exemplo sempre. Bom, depois do sucesso estrondoso que foi o Apple II, computador pessoal mais vendido nos anos de 1970, a empresa lançou o Apple III em 1980 e, vixe, esse modelo foi um fracasso de vendas, porque teve muita pouca inovação de um modelo para o outro. A equipe se reuniu e preferiu simplesmente largar a mão daquele projeto e focar na criação de algo totalmente diferente. Que bom que eles fizeram isso, que foi o Macintosh. Essa máquina aí foi a responsável por simplesmente alçar a empresa ao patamar de gigante global. Então, na história de qualquer pessoa vencedora, é claro que sempre vai ter ali uma história de fracasso junto, né? Só que o importante é você aprender a se levantar rapidamente, em vez de focar no fracasso, entender que você pode melhorar e atingir o estrelato. Depois de muita briga e controvérsia interna, em 1985, o Conselho de Diretores expulsou o Jobs de sua própria empresa. Você está demitido. É claro que ele não ia deixar isso barato, né? E no ano seguinte ele foi lá e fundou a Next, que era uma empresa de computadores voltadas para educação. Aos pouquinhos a empresa foi crescendo, né? Foi aumentando, expandindo e ao mesmo tempo a Apple foi enfrentando muitos problemas aí. Em 1997, 12 anos depois, já não mais tão gigante assim, Apple estava estagnada, precisando urgentemente de alguma coisa nova, um sistema operacional aí diferente. E adivinha só o que eles pensaram? Qual será que foi a solução deles? Compraram a Next e trouxeram de volta para a Apple a mente brilhante por trás de todo o seu sistema, Steve Jobs. I'm back. O Steve, ele sempre deu muita importância à qualidade do produto, né? A experiência do usuário, mesmo que isso realmente desse lugar ao lucro das empresas. Claro que ele entendia que era super importante ali os números, né? O crescimento da empresa e dinheiro. Mas ele insistia que o foco e os gastos da empresa tinham que ser voltados sempre para o produto. E isso foi um legado importante também do Steve, que é sempre focar no produto ou serviço que você está oferecendo. Porque é dele que um bom negócio vai depender. Bom, o foco de Jobs sempre foi a experiência do usuário. Ele sempre queria trazer coisas novas, experiências diferentes aí para os seus clientes. Então, o novo, melhorado, simplesmente não era suficiente para ele. E foi esse um dos maiores legados do Steve para o mundo corporativo. Foi assim que nasceu o iPod, o iPhone e o iPad. Foram todos criados com detalhes, pensados para que sempre o consumidor experimentasse alguma coisa nova, alguma coisa diferente, se sentisse especial. E não é à toa que todos eles foram sucesso de vendas, né? Quando o Jobs morreu em 2011, muitas pessoas aí especularam que esse podia ser o início do fim da Apple, né? Mas o Tim Cook, que era o então número 2 aí da empresa, ele assumiu a posição do Jobs e ele provou que essas pessoas estavam totalmente erradas. A empresa continuou a progredir e se reinventar como até hoje faz, né? O legado de Jobs, então, ele continuou no trabalho, no esforço e na inovação de
todos os funcionários da Apple. E isso é muito maior do que a sua presença física lá todos os dias. O Cooks, ele diz que sempre se inspira nas decisões do amigo quando ele vai tomar as suas próprias decisões, quando ele vai pensar em alguma coisa aí legal para a empresa. Na sua carreira, trabalhe e lidere para você deixar uma marca que fique lá estampada, que fique marcada na história, mesmo que você não esteja mais presente. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre a história aí desse gênio da tecnologia? Então comenta aqui embaixo para mim o que você achou mais interessante da vida do Steve e o que você vai aplicar na sua própria vida. Qual?